Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco nesta noite compartilham esse evangelho de luz, de bênçãos na nossa vida. Estamos fazendo essa live para a nossa casa espírita que frequento, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Este evangelho acontece na nossa casa, fora da pandemia, logicamente. Como estamos na pandemia, estamos fazendo as lives dos nossos lares. Não só eu, mas nos outros dias os demais companheiros que fazem parte deste grupo que traz o Evangelho à luz. E então, vamos nesse momento, né? Assim, nos preparando enquanto vamos esperar mais um minutinho, vamos conversando como vai funcionar, né, o Evangelho esta noite. Nós fazemos a leitura do Evangelho, depois primeiro a prece inicial, a leitura, depois as nossas considerações, o passe à distância, as vibrações e a prece de encerramento. Esse evangelho tem a duração de mais ou menos 30 a 40 minutos no máximo, né? E que nós possamos realmente aproveitar este momento sublime em nossas vidas, porque o evangelho é uma luz que nos alimenta, que nos guarda, que nos cuida, que nos envolve e nos traz toda a bondade de Jesus para conosco. Então vamos, nesses momentos, né, fechar os nossos olhos, nos acomodar o melhor possível onde estivermos, sentindo Jesus chegando próximo de nós, adentrando os nossos lares ou os locais onde estivermos, amparando, envolvendo a cada cantinho do nosso lar na luz bendita do seu amor, porque por onde passa emana luz e paz. Que os nossos entes queridos que em nossos lares se encontram também possam receber esta luz, esse amparo, esta paz e a alegria de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, para mais uma lição do Teu Evangelho, podermos trazer a luz para as nossas reflexões, para as nossas transformações, para sermos melhores a cada dia, nos tornando um homem de bem. E assim, Senhor, te pedimos que nos intua e que nos fortaleça para não esmorecermos nas nossas tarefas que abraçamos com tanto carinho. E que a tua paz reine não só em nossos lares, mas que se expanda a todos os lares da nossa vizinhança e vai se expandindo e se unindo a tantas outras orações, formando um feixe de luz na nossa cidade. E por aí afora, Senhor. Obrigada pela presença divina do Teu amor em nós, Senhor. E que nós possamos melhor aproveitarmos esta lição nesta noite. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo é o 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e para quem está assistindo pela primeira vez, nós fazemos o Evangelho na sequência. E hoje, dentro deste capítulo, nós vamos falar sobre as caracteres do verdadeiro profeta. Então, quem traz estas considerações maravilhosas para nós é o espírito de Erasto, em Paris, 1862. Então, ele vem nos dizer assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação
é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas também nisto, o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignora que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia. E sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Então, essa lição, ela já vem, né? O capítulo vem nos mostrando essa questão do falso profeta, e aqui Erasto nos diz que o verdadeiro profeta, ele, mais do que suas palavras, né, é a demonstração dos seus atos, para que nós possamos verdadeiramente compreender quem é o verdadeiro profeta. Então, nós temos muito do no nosso caminhar da nossa própria vida, né? Nós sempre defendemos as nossas ideias porque de acordo com as construções que nós temos, né, já realizadas dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, das nossas vivências, não só as anteriores, como agora também, até agora, né? Então, nós vamos falando daquilo que compreendemos dos ensinos do Cristo, segundo as nossas construções, segundo aquilo que eu tenho adquirido do conhecimento das oportunidades que tive de aprendizado. Então, quando ele fala que a gente precisa observar
um profeta, né? Porque quem são os profetas, né? O que é verdadeiramente um profeta? É todo aquele que traz uma palavra que faz a humanidade se elevar, que transforma a humanidade. E Jesus foi esse maior profeta que nós tivemos, né? Que veio com as suas ações nos demonstrar, mais do que falar, né? Ele veio demonstrar como poderíamos ser melhores em nossas vidas. Então, essa é a missão dos profetas, que a sua palavra somando as suas atitudes fazem com que a humanidade se eleve, com que as pessoas que o ouçam se transformem, busquem na reflexão de tudo aquilo que ouvem e veem através das suas atitudes, né, buscar o caminho para as suas modificações, para as nossas modificações, né? Então Jesus é o maior de todos os profetas que nós tivemos, né? Mas tem uma coisa importante: nós somos profetas. Quando eu falo de Jesus, quando eu trago a sua palavra, quando eu levo um consolo para alguém, quando eu desperto um interesse em alguém, em fazer não fazer uma mudança, porque não sou eu que vai proporcionar a mudança no outro, mas são a sua própria vontade de ser cada vez melhor, né, para ser um homem de bem. Mas as minhas palavras podem levar as pessoas a ter alguma atitude renovadora, ou não. Então, nesse caso, que se somam a essa questão dos falsos profetas. Quando eu quero trazer os ensinos do Cristo simplesmente com a minha compreensão. Porque quando eu faço uma reflexão em cima da lição, eu estou refletindo em tudo aquilo que eu tenho construído, não só do conhecimento, né, mas também das vivências. Então eu uno esses dois e tenho uma conclusão minha daquilo que Jesus está trazendo para nós, né? E assim são todas as pessoas que falam do Evangelho. Nós trazemos a palavra de Jesus no contexto geral, né? Procuramos fazer um link com tudo que vem trazendo a nossa lição, fazendo um link com a vida de Jesus, como ele se comportou, como ele se dirigiu a todos, né? Como ele cuidou, como ele se manifestou com com os seus apóstolos, né? Porque Jesus, ele não foi buscar aquelas pessoas que eram letradas, vamos assim dizer, na época, né? Eles não foram buscar, ele não foi na sinagoga buscar aqueles espíritos que tinham total conhecimento, né? E professavam a palavra da sua religião com um tanto conhecimento de causa. Não, ele foi buscar na simplicidade daqueles trabalhadores, daqueles pescadores que eram simples, mas eram homens bons, que foram mais ainda com o conhecimento que Jesus passou para eles, né, da vida eterna, que foram fazendo grandes transformações e também que serviram de exemplos para nós. Assim como, reencarnando em outras oportunidades, esses espíritos continuaram sendo exemplos para nós, né? Nós tivemos esses exemplos mais recentes, né, que nós podemos falar, que é Divaldo, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que são espíritos que chegaram a conviver com Jesus, né? E que quando aqui vieram ter conosco, deram um exemplo
de vivência dos ensinos de Jesus, de humanidade, de bondade, né? De solidariedade, e serviram Jesus durante toda a sua vida. Esses são os verdadeiros profetas, são aqueles que fazem com que todos que estão à sua volta busquem segui-lo, busquem se melhorar. Então, quando a gente busca, ouve uma palavra, ouve alguma dissertação de alguém, uma palestra, qualquer coisa parecida, nós temos que olhar o fundo daquela lição, para saber se aquilo que está sendo falado é de Jesus, é da lei divina, né? Ou se é só uma forma de movimentar no homem, naqueles que o ouçam, né? Outras energias ligadas à materialidade, muitas vezes. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, né? Mas o que falamos, nós precisamos ter um cuidado muito maior. Aquilo que ouvimos, nós vamos ouvir, refletir, e se já somos espíritos que conhecem as leis divinas, porque nós temos ela lá na nossa consciência, aqui na nossa consciência, porém não quer dizer que a gente tem total conhecimento delas. Por isso, no Livro dos Espíritos está bem explicadinho cada uma das leis. E o Evangelho é o receituário dessas leis. Como vivenciar essas leis divinas na nossa vida. Então, não podemos nos esquecer jamais que mais do que a palavra é a atitude daquele que vem querer ser um profeta, se diz um profeta. Porque Jesus jamais se considerou um profeta, né? E assim mesmo ele foi o maior profeta que nós tivemos. E ele vivenciou as leis divinas, vivenciou o amor na sua mais pura sinceridade, num espaço curto de tempo entre nós, porém de uma profundidade imensa. Né? Então, o cuidado que nós precisamos ter sobre tudo isso. Aqui no início da lição, ele fala assim, desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como este, se elabora uma transformação da humanidade. Nós não estamos passando por esse momento agora? Estamos. Né? Porque esta pandemia, ela tem a ver com essa transformação que a Terra vai passar. É um momento de reflexão, é um momento de mudanças interiores, uma mudança de atitudes, de pensamento que temos que fazer para acompanhar um mundo de regeneração. Né? E estarmos despertos para aquilo que nós precisamos fazer de mudanças para podermos estar no mundo de regeneração e não querer continuar no mundo de provas e expiações. Então, o quanto nós precisamos estar atento e ouvir também a voz da nossa consciência que nos mostra a cada dia, a cada instante, o que eu ainda preciso mudar em mim para poder vivenciar o bem neste momento. E nós vemos que esses falsos profetas, esses profetas, quem são hoje? São esses espíritos que nos dirigem, né, e que vão dando um norte para a nossa vida, para conduzir da melhor maneira possível este momento de pandemia. E se nós não aprendemos a respeitar as leis humanas, né, que elas são rígidas também, como que a gente quer falar que nós já sabemos das leis divinas e que nós as praticamos? Então nós precisamos olhar para dentro de nós
como estamos vivenciando este momento da humanidade. Não é sair por aí, né, falando quem está certo, quem está errado, porque não existe o certo e errado, porque cada um vai de acordo com vai ter atitude, vai direcionar um povo, ou uma nação, ou então uma condição, né, de acordo com suas construções, né? Então, o equívoco acontece por falta do esclarecimento, muitas vezes, dessas leis divinas, né? Que quando a gente já está nessa questão do poder, né, nós muitas vezes nos esquecemos, né? Então, nós precisamos tomar cuidado também para que nós não vamos cair nessa questão da crítica, mas sim de orar por todos esses espíritos que ainda não compreenderam este momento tão importante da humanidade por qual nós estamos passando e se tornam muitas vezes falsos profetas, né, por conta da falta de conhecimento dessas leis que regem a humanidade divina, a humanidade espiritual, que é Deus, regendo tudo o que tem no universo. Então nós precisamos ter confiança, sim, né? Mas também o discernimento. Não o julgamento, mas discernir o que aquilo é bom para mim ou não e compreender que aqueles espíritos ainda estão no processo de fazer a sua evolução e a sua transformação. Não que nós já estejamos num mundo, num processo muito mais adiantado, não, né? Porém, já compreendemos algumas coisas que pode ser que esses espíritos ainda não compreendam. E não quer dizer que nós também estamos certos nas nossas próprias atitudes, né? Porque assim como eu enxergo equivocada a atitude das pessoas, eu também acredito que tem pessoas que acham também as minhas atitudes, a minha palavra equivocada. Então olha só, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-lo. Então é assim, como diz no próprio Evangelho, né? O escândalo tem que vir, mas ai de quem por quem vier o escândalo. Então, quando eu sei que alguém está equivocado com alguma coisa, alguma palavra, eu não posso ir lá, vamos dizer assim, com os governantes e falar para eles que eles estão errados, porque dentro daquilo que eles sabem, eles estão, para eles, fazendo certo. Ao meu ponto de vista é diferente, e nós temos que entender isso também. Porém, o que eu posso fazer? Da onde eu estou? Orar, para que a espiritualidade amiga possa interferir, possa encontrar nesses espíritos uma brecha de intuição, para que caminhe com amor pela humanidade, fazendo o bem, sem pensar nos seus próprios interesses, né? E muitas vezes, se eu tiver a possibilidade de falar com algum espírito que está numa condição dessa, né? E muitas vezes não precisa ser nem nessas condições de governo, nem nada, né? Naquelas que a gente conhece, que pode estar tendo uma ideia equivocada, o que nós devemos fazer? O escândalo de pôr a público? Né? Isso no nosso lar, isso serve em todos os lugares, porque eu também sou esse profeta dentro do meu lar. E mais ainda, com muito mais possibilidades de ser julgado, porque eu não consigo ser outra pessoa no meu lar. Eu sou eu mesma e aqui é que eu me mostro verdadeiramente como eu sou. Né? Então, mas como é que eu chego no outro para alertar da sua palavra, da sua conduta? É no meio de todo mundo?
é trazendo escândalo para que a pessoa se sinta humilhada, se sinta constrangida? Ou eu devo chamá-la num canto para conversar com ela também? Todas essas lições realmente estão no Evangelho. No Evangelho ainda fala lá no, deixa eu ver que capítulo aqui, no capítulo 10, né, que é bem-aventurados os misericordiosos, que a gente deve chamar a pessoa de lado para conversar. E isso é uma atitude de nobreza. Mas eu devo chamar? Eu devo falar? Eu preciso ponderar. E como falar? Como alertar? Porque se eu amo esse irmão, eu posso sim falar, orientar. Orientar não, mas falar, para que a pessoa possa observar a sua fala. Porém, tem todo um jeito, tem todo um traquejo que a vida também nos ensina para fazer isso. E esse é o convite de Jesus, né? Para que eu não faça, que eu faça para o outro exatamente o que eu gostaria que fizesse para mim, que me chamassem de lado, que conversassem comigo como uma orientação e não como uma crítica. E nós fazemos o quê? Nós criticamos, sem observar que aquele espírito está agindo com as suas construções. No bem, muitas vezes. Para ele é um bem. Então, essa lição vai nos mostrando isso, né? Que, olha, aí ele fala assim, mais para frente, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Porque não adianta, nas asas da borboleta, que são as nossas, né? A gente ter muito conhecimento e não aplicar na nossa própria vida e continuar com a nossa asa da moralidade capenga. Aí eu tenho muito conhecimento, não me preocupo com as minhas atitudes, com as minhas falas, continuo passando por cima de todo mundo porque eu tenho conhecimento, né? E quando chega na hora da minha oportunidade de desencarnar, eu não consigo voar. Porque com uma asa só, a borboleta não voa. Então eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter o conhecimento para saber o que e como mudar, para podermos seguir adiante. Né? Seguir esses profetas que nos trouxeram a luz da compreensão. Mas eu preciso estar desperta para isso. Né? E deixa eu ver onde eu tinha grifado aqui, ó. Ele fala assim, né, que esses espíritos, eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que são profetas. Nós o somos, com certeza. Avançados, que fizeram suas provas em outras existências. Os que se encarnam para essas missões, então ele já fez a sua prova lá. Em outras vidas, ele já demonstrou que o que ele já modificou aquilo que ele trazia para se modificar. E aí ele pode vir sim exemplificar para nós como vivenciar as leis divinas. Então, agora eu me recordei, né, que de Zaqueu. Zaqueu, né, aquele homem que Jesus encontrou, né? Ele era um publicano, um cobrador de impostos, e Jesus os levou, num dia na cidade lá onde morava o Zaqueu, Jesus ia passar. E Zaqueu queria ver Jesus de qualquer jeito, ele era pequenininho, ele subiu numa árvore, ficou esperando Jesus passar, e quando Jesus passou, falou para ele, Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. E Zaqueu desce correndo, todo feliz, e Jesus vai para a casa de Zaqueu. E lá,
Zaqueu, eu não vou lembrar exatamente como está escrito lá no Evangelho, aqui no Evangelho, porém eu vou falar mais ou menos. Zaqueu fala para ele que isso está no, eu não lembro o capítulo, mas é servir a Deus e a Mamon. Ele fala assim para Jesus que é, ele assim estava arrependido das coisas erradas que ele fazia, porque todo cobrador de impostos, o publicano é um cobrador de impostos, o que ele fazia? Ele cobrava os impostos e tirava mais um pouco para ele também. Então ele cobrava além do que precisava. E ele fala para Jesus que ele ia dividir tudo aquilo que ele tinha, a metade do que ele tinha para os pobres, e todos aqueles que ele havia extorquido, ele ia pagar numa quantidade 4 vezes maior. Então Jesus fala para ele que ali naquela casa, naquele momento, havia entrado a salvação. Por quê? Porque ali ele se transformou. E ele já tinha ouvido falar da fala de Jesus, já tinha lido coisas sobre Jesus, né, ouvido, e aí ele já estava refletindo na sua conduta. E quando Jesus se aproximou, isso foi claro para ele o que ele tinha que fazer. Então, depois ele teve outras encarnações, que eu não sei dizer nem quais são, mas depois ele veio reencarnar como Bezerra de Menezes. Esse espírito que é um exemplo para nós. Então, mas ele fez a prova dele, não foi na existência em que ele veio como médico. Não, a prova dele para suas transformações foram antes. Começou lá com Zaqueu a sua modificação. E depois veio vindo. Por quê? Porque ele foi evoluindo, foi se transformando para poder vir servir de exemplo para todos nós. Assim como Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e tantos outros espíritos que nos servem de exemplo. Né? Eles não fizeram a sua prova nessa existência, em que eles serviram de exemplos para nós. Então, assim como nós estamos caminhando para o nosso aprendizado, para a nossa transformação, para um dia. Sabemos nós em que período da encarnação no futuro nós podemos ser exemplos para alguém também. Isso é o esforço do espírito. Mas o despertar de cada um está na sua hora. E a gente não pode querer que os outros despertem no mesmo tempo que eu para a gente estar junto, não. Porque cada um vai ter o seu despertar no momento propício, né? Muito bem. Deixa eu ver se mais alguma coisa que eu tinha anotado para a gente poder já encerrar, porque eu já passei o tempo, né? Então ele fala assim, ó: os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. Ele não admite ser, mas as pessoas o seguem, ouvem, né? Enquanto os falsos se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Aí são espíritos que vêm falar que são esses enviados. Ou então fala em nome de Jesus, né, que é um espírito que nós temos grande respeito, e fala que são esses espíritos para que a gente acredite. Então nós precisamos estar atento ao que a gente ouve. Os primeiros, que são os profetas, né, os verdadeiros profetas, eles são humildes e modestos. Jamais admitem ser profetas. Os segundos, orgulhosos e cheios de si. Então, nós precisamos só observar e nos observar. Quem estamos sendo hoje, agora, e o que nós queremos ser para servir na seara de Jesus, como esses espíritos maravilhosos, Bezerra, Eurípides, vieram servir, né? E continuam servindo na pátria espiritual. Podiam estar em outras dimensões, mas eles querem estar próximo da Terra para auxiliar a todos nós, espíritos que estamos aqui, nos
custo, há muito trabalho para poder seguirmos também o nosso caminho, né? E eles estão aqui, firmes, fortes, nos auxiliando. E nós estamos fazendo o quê? Com esta oportunidade bendita da doutrina espírita nas nossas vidas, nos mostrando, nos auxiliando, essa oportunidade da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, nos traz ensinamentos maravilhosos que nós precisamos trazer para nós, para podermos realmente sermos melhores a cada dia. Não para, com o intuito de ser um profeta, mas o intuito de sermos melhores do que somos hoje, para podermos servir a Jesus, desprendido de tudo que é material. Vai levar um tempo? Vai. Muitas encarnações? Não sabemos. Mas estamos dando os primeiros passos. Que nós possamos realmente contar com a ajuda que nós temos do nosso amigo espiritual, do anjo da guarda, como cada um quer chamar esse amigo que nos, de todas as horas, que nos fortalece, que nos guia, que nos ampara e que quando nós estamos ligados neles, nos mostram o caminho que devemos seguir. E Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso profeta, que é o nosso exemplo maior para seguirmos. E nós temos aqui toda essa bagagem, todo este compêndio de oportunidades de fazermos as nossas transformações. Nós só precisamos mesmo estar acionando a nossa vontade para podermos fazer essas modificações que são extremamente importantes na nossa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, vamos agora para outra parte do nosso trabalho, que é o passe à distância. Nesses momentos do passe, que nós estamos assim nos preparando e vamos receber, não vamos levar o nosso pensamento a ninguém, mesmo que seja um ente querido próximo, né? Vamos nos manter com um pensamento em Jesus, para que nós nos apropriemos de todo o benefício que o passe nos traz. E aí depois, nas vibrações, nós vamos poder auxiliar, pedir o auxílio a Jesus para imantar os nossos entes queridos também. Tá bom? Vamos, nesses momentos, fechar os nossos olhos e nos acomodar o melhor que for possível onde estivermos. Jesus já está ao nosso lado. E nós precisamos nos colocar ao lado dele. Com o nosso pensamento elevado, sentindo o abraço de Jesus, sentindo seu olhar sereno, calmo e carinhoso para nós. Que nós possamos, Jesus, nos mantermos nesses momentos em teus braços e sentir o benefício que o passe nos concede. Pensamento firme nesse mestre querido.
e fortalecidos, Senhor, por todas essas bênçãos, por todo esse amor, por toda esta luz que sentimos nos envolver, a nossa imensa gratidão, Senhor. E gratos que estamos, queremos servir na tua seara de amor, nesses momentos, que o nosso pensamento possa, Senhor, ser captado por vós, nossos pensamentos de amor, de luz, de paz, de compreensão, de amparo, de acolhimento, possam envolver a todos os nossos entes queridos que não estão nos nossos lares, e que possam se sentir fortalecidos e amparados pela tua luz e pelo teu amor, Senhor. E caminhando convosco, Senhor, que nós possamos auxiliar com as nossas vibrações amorosas e salutares a tantos espíritos encarnados e desencarnados que passam por momentos de testemunhos graves em suas vidas. Que eles se sintam, Senhor, acolhidos e envolvidos pelo teu amor. E a toda a humanidade, a toda esta terra bendita, a todos os encarnados e desencarnados possam sentir chuva de bênçãos a iluminar suas frontes, irradiando a luz de Jesus. E assim, Jesus, gratos por este momento de luz em nossas vidas, em nossos lares, por este banquete de amor que nos ilumina, a nossa imensa gratidão, Senhor, pelo carinho, pela amizade, pela solidariedade que nos une a Ti. Muito obrigada, Jesus. E te rogamos mais uma vez que esteja conosco durante toda a semana, porque tudo faremos para estar contigo também. Que assim seja. Muito bem, amigos, muito obrigada pela companhia. A minha gratidão imensa à casa que me acolhe e que me dá esta oportunidade de realizar esse evangelho que ilumina não só a mim, mas o meu lar, meus entes queridos e a tantos quanto nosso pensamento e nossas vibrações alcançam. E a todos aqueles que estão neste momento participando também do nosso evangelho. E lembrando que este evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Não percam esta oportunidade de imantar o lar de luz, de amor, de paz e de prosperidade. Então, que nós possamos ter uma semana iluminada
Meu forte e grande abraço a todos, a minha gratidão pela companhia e pelas vibrações, e que Jesus nos ampare e nos proteja no nosso propósito de servir na sua seara de luz. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.